Oi, gente, bom dia. Que o Senhor Jesus abençoe vocês e que a paz dele esteja conosco, amém? Hoje eu vou ler pra gente o Salmo 64, viu? E o Salmo 64 vem nos dizer: Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam, quais flechas, palavras amargas para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam em secretamente armar ciladas, dizem, quem nos verá? Projetam iniquidade, inquirem tudo o que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles, mas Deus desfere contra eles uma seta de súbito, se acharão feridos, dessarte serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem meneiam a cabeça, e todos os homens temeram e anunciaram as obras de Deus, e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor, e nele confia. Os de reto coração todos se gloriam. Amém? Gente, o devocional de hoje vai ser no livro de Provérbios, capítulo 3 e versículo 4. É só um versículo hoje que eu vou ler, sabe? Que é uma palavra que eu vi numa pregação ontem e o Espírito Santo colocou no meu coração para eu falar sobre ela hoje. E vem nos dizer no versículo 4: O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. E esse versículo, né, igual eu falei, eu vi numa pregação ontem e é uma palavra que eu também precisava escutar, sabe? E assim como esse versículo já nos diz, né, que o preguiçoso, ele deseja muitas coisas, mas nada tem. Mas a alma dos diligentes, né, que é uma pessoa cuidadosa, disciplinada, ela se farta. E essa palavra, o Espírito Santo quer nos dizer que muitos de nós, né, e eu posso me incluir nisso, muitos de nós têm procrastinado em muitas coisas, sabe? Muitos de nós têm deixado que a preguiça, o desânimo, a falta de disciplina tome conta de nossas vidas, né? E aí a gente muito quer, a gente tudo realmente almeja, mas nada a gente tem. Porque infelizmente a gente não tem disciplina, a gente é preguiçoso, a gente deixa realmente que o desânimo venha até nós. E essa palavra, o Espírito Santo quer nos dizer para que a gente venha a ser diligente, né? Para que a nossa alma possa se fartar daquilo que a gente quer, sabe? E isso é algo que a gente tem que se atentar muito, sabe? Porque, igual na pregação que eu tava vendo ontem, a pastora tava falando que quando a gente procrastina, quando a gente deixa que o desânimo, a preguiça venha até nós, a gente perde oportunidades que às vezes a gente iria conseguir hoje. Porque muitos de nós às vezes falam assim, eu vou deixar pra me fazer tal coisa amanhã, ou daqui um mês, ou daqui um ano. E às vezes era algo que a gente poderia já estar vivendo hoje, se a gente não tivesse deixado que a preguiça, o desânimo, a falta de disciplina viesse até nós, sabe? E nós devemos ser diligentes, nós devemos ser cuidadosos, zelosos, né? Disciplinados, para que a gente venha ter uma vida abençoada em todos os sentidos, principalmente na nossa vida espiritual com Deus, né? Quantos de nós, às vezes, ora o Senhor hoje, lê a Bíblia hoje, depois fica uma semana, não sei quantos dias, meses, deixar sem falar com Deus, e isso é algo gravíssimo, sabe? E que eu também estava me atentando sobre isso, que a gente deve vigiar, porque a procrastinação é algo maligno também, sabe? Porque a gente realmente procrastina, a gente vive algo hoje, depois amanhã não faz mais, a nossa vida é inconstante, né? E principalmente com Deus, a gente não pode deixar que isso aconteça. Nossa vida com Deus deve ser algo continuamente vivido todos os dias, sabe? Feito todos os dias por Ele, não só de vez em quando. E eu vou ler mais uma vez o versículo, só pra gente ver o peso, né, desse versículo. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Então, é exatamente isso que o Espírito Santo quer nos dizer essa manhã. Para que a gente não deixe que a gente se torne uma pessoa, um homem ou uma mulher preguiçosa, que não tem constância com nada, porque a gente sempre vai desejar, a gente sempre vai almejar e nada a gente vai ter. Mas que a gente possa ser uma mulher ou um homem diligente, né? Sábio, determinado, realmente disciplinado, né? Para que a gente venha realmente se fartar. E não só na nossa vida espiritual, em todos os sentidos, né? Na vida
financeira, no trabalho, na escola, aonde quer que seja. Se a gente for uma pessoa preguiçosa, não for uma pessoa sábia, que não tem disciplina, a gente nunca vai ter nada, a gente nunca vai fazer nada. Mas se a gente for uma mulher ou um homem diligente, a gente irá se fartar, a gente irá conseguir almejar aquilo que a gente quer. Amém? E foi esse, viu, gente? O devocional de hoje foi em Provérbios, capítulo 13, versículo 4. Que o Espírito Santo possa ter falado com você, né, e conosco essa manhã. E também só falando que ontem eu não gravei o devocional, porque acabou acontecendo uns imprevistos. Mas é isso, que o Senhor Jesus abençoe vocês, viu? Fiquem com Deus.